Bom, muito bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. Começo parabenizando, né, ao Daniel e a toda a equipe que organizou essa pré-conferência. Muito importante essa iniciativa, né, e essa soma de esforços para o fortalecimento dos sistemas de saúde na nossa região e no mundo. Quero começar, enfim, me apresentando. Eu sou Adeline Pereira, sou professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz. Também sou parte da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E os resultados que eu vou apresentar aqui hoje são resultados de um projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido no âmbito da Fiocruz, mais precisamente no âmbito do Observatório Covid-19 da Fiocruz, uma das iniciativas, né, que foi colocada em marcha pela Fundação logo no início dessa pandemia, pensando, né, em construir, enfim, evidências, informações, técnicas, conhecimento aplicado para a tomada de decisão. O projeto se chama Os Sistemas de Saúde no Enfrentamento à Covid-19, Experiências de Vigilância e Atenção à Saúde em Perspectiva Comparada, e foi coordenado por mim, pela professora Cristiane Vieira Machado e pelo professor Carlos Machado de Freitas. Mas junto com a gente estava um grupo grande de pesquisadores, doutorandos e pós-doutorandos da Fundação. Se você pode passar para o próximo slide, aí a gente cita todos eles. Enfim, esse é um trabalho construído em equipe e os resultados que eu vou apresentar aqui são resultados de todo esse grupo. Podemos ir para o próximo, por favor. O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar as respostas dos sistemas de saúde frente à Covid-19 em 9 países das Américas, Europa e Ásia, entre janeiro de 2020 e julho de 2021. E entre os objetivos específicos está a análise das estratégias de governança e coordenação da resposta nacional, que é o ponto que eu vou tentar detalhar e, enfim, apresentar com um pouquinho mais de profundidade nessa manhã. O próximo, por favor. A metodologia esteve baseada, né, no arcabouço teórico, analítico, metodológico do institucionalismo histórico, que nos ajuda, então, a olhar para as respostas produzidas pelos sistemas de saúde em uma perspectiva histórica e inserida nos contextos político, econômico e social. A gente parte do pressuposto de que a resposta do sistema de saúde ela vai ser condicionada por fatores histórico-estruturais, político-institucionais e conjunturais que podem favorecer ou não a construção dessa resposta. E buscamos, então, estruturar o estudo a partir de 9 casos em profundidade, no primeiro momento, e, em seguida, estabelecer a análise comparada a partir de alguns elementos considerados críticos, né, buscando identificar as similaridades e as diferenças entre os casos estudados. Os países selecionados na Ásia foram China e Coreia do Sul, na Europa, Alemanha, Reino Unido e Espanha, e nas Américas, Brasil, México, Argentina e Canadá. Enfim, há um conjunto de países que esperamos, né, representar diferentes regiões do mundo, países populosos, extensos, que têm diferentes características no que diz respeito à resposta à pandemia, tanto em número de casos e óbitos, e também padrões variados da atuação do Estado na saúde e na resposta à pandemia, que é algo que nos interessava, também com diferentes tipos de sistemas de saúde. O próximo. Apresento aqui para vocês, em linhas gerais, os eixos de análise e componentes que conformaram a matriz analítica que nos orientou na construção dos estudos de caso em profundidade e na comparação entre os casos. Então, o contexto e as características dos países e sistemas de saúde pré-pandemia, buscando compreender o modelo de sistema de saúde empregado, o papel e organização do Estado na saúde e todas as relações que estão, né, por detrás ou dão sustentação para isso. A organização prévia e as relações entre vigilância e atenção à saúde também se mostraram como um eixo importante, inclusive porque já tínhamos, a partir de estudos anteriores, né, a hipótese de que aqueles que já haviam passado pelo enfrentamento de pandemias poderiam ter alguma experiência prévia que favorecesse a construção das respostas. A evolução da pandemia de Covid-19, como não poderia ser diferente, né, para compreender a temporalidade da epidemia e como se comportou em cada momento, né, desde o primeiro caso e o primeiro óbito, e ao longo do tempo, como se comportaram as diferentes ondas. Pode passar, por favor. E, por fim, a resposta do sistema de saúde.
onde a governança e a coordenação nacional foi uma dimensão, um componente muito importante, associado a outros, claro, né, as estratégias de vigilância e atenção à saúde empregada, dos tipos de ação de vigilância colocados em marcha, a articulação com outras medidas, né, suprassetoriais, para além do setor saúde, necessárias para que se pudesse colocar a resposta do sistema de saúde de uma maneira efetiva, e também a articulação com desenvolvimento científico e tecnológico, produção e distribuição de insumos e capacitação de profissionais. Enfim, a partir desses eixos, nós buscamos identificar os condicionantes, os aspectos positivos e os limites das estratégias adotadas para o controle da pandemia em cada caso, e a partir daí extrair lições, aspectos críticos para o fortalecimento, né, dos sistemas de saúde em diferentes regiões do mundo. Pode passar, por favor. Enfim, vou destacar aqui, esses quadros, eles estão presentes, né, num dos capítulos, já adianto aqui o capítulo 11 do e-book, do Instant Book, que está sendo preparado, enfim, que já está em vias de publicação, deve estar disponível já no próximo mês. Então, eles vão estar bem detalhados nesse capítulo 11. E aqui eu vou chamar a atenção para apenas alguns elementos, né? Quando temos um quadro síntese para cada região estudada, e nesse primeiro quadro, a Ásia, com alguns aspectos de destaque da resposta da China e da Coreia do Sul. E eu gostaria de destacar, no que diz respeito à governança e coordenação nacional, a força e a centralidade deste aspecto, desse componente nas respostas desses dois países, né? Na China, em função, inclusive, de toda a organização política desse Estado, é uma governança muito centralizada, bastante forte, com coordenação das políticas sanitárias e suprassetoriais por um comitê que já havia sido articulado, né, na epidemia de SARS e MERS anteriores a essa, e que, enfim, e desde aí, com uma governança centralizada a partir do princípio, né, do centralismo democrático característico da estrutura política chinesa, existe toda uma coordenação entre o Ministério da Saúde, o CDC e os departamentos de saúde pública, né, provinciais e locais, numa rede que vai sendo construída, né, com as decisões tomadas muito centralmente, mas uma descentralização operativa bastante interessante e que promove, enfim, efeitos de impacto nos resultados, né, desse país no controle da propagação da epidemia. A Coreia do Sul, com características muito distintas às características de organização política e econômica da China, também estabelece uma governança em saúde muito eficiente, com coordenação entre diversos níveis de governo e uma parceria muito forte com a sociedade civil, em grande medida explicada por tudo que já havia sido vivido por esta população em epidemias anteriores, né, e que acaba conformando um aspecto cultural que ajuda na articulação da resposta. O próximo, por favor. Enfim, aqui vou chamar a atenção para alguns aspectos da Alemanha, do Reino Unido e da Espanha. Aqui Alemanha e Espanha tiveram processos de coordenação nacional e governança bastante fortes, com características diferenciadas que estão relacionadas também ao contexto desses países. A Alemanha é uma federação, uma governança federativa, uma liderança nacional, não só no nacional, inclusive, mas também no nível da União Europeia, bastante forte, com uma liderança muito importante da chanceler e um aproveitamento muito interessante das próprias estruturas da federação, do Congresso, dos executivos dos estados, na conformação das políticas setoriais e suprassetoriais de resposta, aliado aí a uma experiência prévia e a estruturas de saúde pública, com destaque para o Instituto Robert Koch, muito potentes, enfim, muitos sistemas de vigilância também já implementados que colaboram para o desenvolvimento da governança nesse sentido, e também todo o desenvolvimento que já tinha em pesquisa, em produção nacional de insumos, né, o que a coloca no âmbito da União Europeia numa posição de vantagem. O Reino Unido, por sua vez, teria muitas características que poderiam o colocar numa posição melhor, mas passou por uma primeira fase de grande negacionismo, né, e de retardo no início das medidas, e isso fragmentou um pouco a própria capacidade de governança implementada, que depois tentou ser recuperada, inclusive em função do forte papel do NHS no âmbito, né, no conjunto desse país. E a Espanha estabeleceu uma governança intergovernamental e intersetorial bastante interessante,
havia uma centralização importante no Ministério da Saúde, que permitiu a coordenação das ações entre as comunidades autônomas, mas foram ativadas diversas estruturas que permitiu um debate, uma construção conjunta, que também foi bastante importante. Né? A Espanha já tinha, nesse contexto, entre os três países, tinha um sistema de saúde, apesar de um sistema de saúde universal, ele vinha sofrendo muitos cortes orçamentários nos últimos 10 anos, e se mostrava menos resiliente nesse momento, portanto, precisou de uma atuação muito forte do Estado, e o fez, mas isso deixou alguns rastros, né, para um resultado mais efetivo do controle da epidemia nesse país. O próximo, por favor. Enfim, aqui temos os casos de Canadá, México e Argentina. Canadá com uma governança e coordenação muito potente, né, muito articulada com as autoridades sanitárias regionais e a nacional. No México, apesar dos esforços das diretrizes nacionais, especialmente na vigilância, houve muitas dificuldades na coordenação federativa junto a todos os estados. O México também é um país federativo como o Brasil, e várias das dificuldades que nós encontramos aqui, eles também encontram lá, né, toda a desigualdade, as diferenças que são colocadas, né, entre esses territórios e que impactam diretamente na capacidade de resposta, a capacidade estatal, a capacidade institucional. E a Argentina, que no conjunto das Américas foi um dos países que teve uma estratégia de governança forte, com controle das medidas muito potente, mas que ao longo do tempo, né, foi sentindo algo que tem sido descrito na literatura como fadiga social, enfim, e no final, apesar da governança setorial forte, com mecanismos de coordenação federativa implementados, também acaba tendo dificuldades em função de todo esse contexto que já temos, né, de desigualdades mais gerais e que, portanto, exigem políticas mais robustas e articuladas. O próximo, por favor. Chegamos no caso brasileiro, sabemos que aqui tivemos alguns problemas no que diz respeito à governança e coordenação nacional, para dizer o mínimo, né? Muita desarticulação e o negacionismo no início também nos traz consequências importantes. Acabamos por ter fragilidade na liderança nacional e nos mecanismos de coordenação federativa, como fragmentação e pouca articulação entre as medidas nacional, estaduais e municipais, em que pese o esforço de muitos estados e municípios em fazer isso, né, de maneira articulada a nível regional. Enfim, temos muitas experiências exitosas a partir daí para a gente pensar e de lições aprendidas. Enfim, isso impacta também na comunicação com a sociedade, né, nessa governança desse nível informacional, gerando, enfim, mensagens divergentes e, inclusive, muitas vezes falsas, que impedem também a adesão da sociedade para um controle mais efetivo da pandemia e melhores resultados. O próximo, por favor. E aí, já terminando, enfim, a partir de cada caso em profundidade, a gente construiu 4 grupos de condicionantes ou de fatores que condicionaram as respostas nacionais, os histórico-estruturais, e aí fomos demarcando quais foram esses, né, que características sociais, econômicas e desigualdades pesaram mais na resposta em cada caso, a liderança e a coordenação nacional no que diz respeito à capacidade estatal na coordenação nacional da resposta com a adoção de estratégias de governança adequadas e inclusivas, se conforma como um grupo de condicionante importante, porque ainda em países em que a gente tinha uma excelente capacidade institucional ou muito potente, a ausência de uma liderança e coordenação nacional efetiva trouxe resultados bastante prejudiciais. Enfim, as medidas de contenção e propagação do vírus, articuladas às ações de mitigação dos seus efeitos econômicos, sociais e sanitários, é um outro condicionante muito importante, e a capacidade de resiliência e os investimentos que foram feitos no sistema de saúde. Pensando esse sistema de saúde, aí envolvendo as diversas experiências de vigilância e articulação com a atenção à saúde e toda a atenção que foi dada à formação e ampliação da capacidade de atuação dos profissionais, equipamentos e insumos. Esses condicionantes, eles operam de maneira articulada, eles se relacionam de diferentes maneiras entre os casos, enfim, e vão nos dando pistas de que lições a gente pode construir para enfrentamento de emergências no futuro. O próximo, por favor. Enfim, para terminar,
nós podemos construir alguns conjuntos de lições aprendidas a partir desses eixos: governança e coordenação nacional, medidas de apoio social e econômico, controle da propagação da epidemia, comunicação com a sociedade e o fortalecimento dos sistemas de saúde e de vigilância. Enfim, o próximo, por favor. E aqui eu deixo a vocês o conjunto de referências que foram utilizadas e já convidando a todos, né, para o lançamento, né, do livro, do e-book, que vai sistematizar um pouco melhor e a gente pode, a partir daí, com certeza, falar com mais profundidade desses resultados. Peço desculpas pelo tempo e me encerro por aqui. Obrigada, Zenilton. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Edjavane Rocha, sou assistente social e sanitarista. Atualmente estou nesta pesquisa no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, ligada à Fundação Oswaldo Cruz, que tem por título Novo Federalismo no Brasil, Tensões e Inovações em Tempos de Pandemia de Covid-19. E o trabalho aqui apresentado é um trabalho de um subgrupo que está dentro dessa pesquisa. Essa pesquisa, ela versa sobre diversos temas, em relação à pandemia da Covid-19, principalmente quando fala mais do federalismo, dessa forma que o federalismo brasileiro vem tomando nos últimos anos. E aqui tem a equipe de pesquisadores, o Assis Overney, a Sônia Fleury, Fernando, o Manuel Bessa, o André Luiz de Carvalho, tem Roberta Fonseca, Virgínia Maria, Thelma Ferreira e Rosângela Alves. Então, dentre a equipe de pesquisadores, estão pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal da Paraíba, também da Secretaria de Saúde da Bahia. O projeto aqui, apresentado, foi publicado recentemente na revista de Saúde em Debate, no dia 18. Então, se vocês quiserem ler e se aprofundar mais do tema, é possível, o DOI está aqui, e acredito que isso aqui ficará disponível, a todos. E o título, como foi falado, desse subgrupo são os governos estaduais no enfrentamento da Covid-19. Um novo protagonismo no federalismo brasileiro. Eu estou tendo uma certa... Aqui, chegamos. Então, aqui, o caminho metodológico que usamos, é um estudo de caso, e a estratégia de pesquisa se fundamenta em um esquema relacional, numa perspectiva temporal de análise, com base nos conceitos de conjuntura crítica e trajetória dependente, também parte de uma pesquisa documental, e para chegar nessa pesquisa documental, que é a análise dos decretos estaduais em relação à Covid-19, a princípio tivemos uma dificuldade porque cada estado publicava de forma em seus sites, nas secretarias, em lugares diferentes, então entramos em contato, O grupo de pesquisa entrou em contato com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e aí o CONAS criou um link de acesso a atos normativos estaduais relacionados à Covid-19, o que facilitou, a nossa pesquisa e também o acesso da população em geral a decretos estaduais de cada estado. Então, aqui tem a imagem, da página do CONAS, onde aparece
o link para acesso aos decretos, e não só decretos, mas todas as publicações e atos normativos de cada estado. Posteriormente, esses decretos eles foram sistematizados em planilhas individuais e analisados a partir da organização de 3 eixos temáticos que eu vou apresentar aqui quais são. E no resultado, né, em geral, a gente mostra um protagonismo dos governos estaduais. E esse estudo ele possibilitou discussões internas do nosso grupo, a apresentação desse trabalho também no 4º Congresso Brasileiro de Políticas, Planejamento e Gestão de Saúde da Abrasco, a publicação da revista em Saúde e Debate e a realização hoje de novos estudos. Então, os eixos temáticos são relacionados, né, a políticas e serviços de saúde, regulação e gestão territorial, e também emprego, renda, finanças e administração pública, né? Então, esses foram os eixos que trabalhamos. Então, as medidas de aprimoramento da políticas e dos serviços de saúde, elas diz respeito à recuperação, o aumento da capacidade dos serviços públicos e regulação dos fluxos inerente à atenção à saúde, desenvolvido no desenvolvimento de pesquisas e articulação com outros atores também. Isso é realizado pelos estados. A política de proteção do emprego e renda e medidas administrativas. Esse eixo ele diz respeito à instituição de programas e ações de apoio econômico e financeiro, bem como as ações desenvolvidas para a organização de serviços administrativos no âmbito da administração pública. E o terceiro eixo, que é regulação social e gestão territorial, ele diz respeito às medidas adotadas em relação aos conflitos decorrentes da ação governamental, em relação às medidas de isolamento social, que promovem medidas restritivas ou de flexibilização para diversas áreas consideradas essenciais ou não neste período de pandemia. Então, o objetivo, né, do grupo de pesquisa e do artigo que foi publicado é apresentar uma análise da evolução das ações desenvolvidas pelos governadores de 11 estados brasileiros no enfrentamento da pandemia, né, procurando identificar a tendência de suas ações ante as pressões geradas na dinâmica das relações intergovernamentais. Então, a escolha desses 11 estados foi em relação a que todas as regiões de saúde, todas as regiões do Brasil fossem contempladas, né, nesses 11 estados, e também estados que nós entendemos que têm uma força política, né, importante dentro do contexto do nosso país. Então, foram analisados 701 decretos no total, entre o período de fevereiro e outubro de 2020, o que entendemos ser a primeira onda, né, contemplar a primeira onda do vírus no Brasil, e também entendemos que essa primeira onda, ela não acontece de forma igual em todos os estados, ela acontece de forma assíncrona, e por isso também pegamos estados de regiões diferentes. A análise foi a partir da dinâmica do impacto da Covid durante essa primeira onda, como eu já falei, sendo de fevereiro a outubro de 2020. Então, vamos falar aqui agora o que encontramos um pouco em cada onda, ou em cada eixo, né, em relação aos estados. Então, em relação ao eixo políticas e serviços de saúde, que a gente pôde ver foi um aumento da capacidade do Estado na regulação dos fluxos inerentes à atenção à saúde, como a aquisição de insumos, financiamento das ações de combate à pandemia, abertura de leitos, hospitais de campanhas e etc. E há também uma concentração majoritária de publicações de decretos
no Maranhão, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal e na Bahia, né, respectivamente, 21 decretos no Maranhão, 13 no Rio de Janeiro, 15 no DF e 8 na Bahia, o que corresponde a 72% do total de decretos publicados nesse eixo. É importante falar que os decretos eles foram usados, né, nos estados como medida de regulação, mas existem outros instrumentos, né, que foram também utilizados para gerir esse período de pandemia. Outro eixo que vamos apresentar agora é o de regulação e gestão territorial. Esse eixo foi o que teve o maior número de publicação e ele guarda relação com as medidas adotadas e com os conflitos decorrentes da ação governamental em relação às medidas de isolamento, como as medidas de restrição de eventos, atividades culturais, esportivas, religiosas, restrições do comércio em geral e de atividades industriais, suspensão de aulas, de transporte terrestre e fluvial e marítimo, e também na estratégia de flexibilização. Em relação a atividades religiosas, alguns estados eles tiveram decretos específicos para isso, né? E também aqui o estado com o maior número, né, de decretos publicados nesse eixo de regulação e gestão territorial é a Bahia, que teve decretos durante todo o período da primeira onda. E o último eixo aqui que a gente traz é o de emprego, renda, finanças e administração pública, voltado para a regulação da dinâmica social e econômica, com certa intensidade, e nos campos de política fiscal, organização da administração pública e, eventualmente, emprego e renda. Então, a primeira tendência, ela mostra certa convergência temporal na intensidade de edição dos decretos, com concentração da carga normativa nos meses iniciais à pandemia, com exceção do Amazonas e do Maranhão, que teve decretos sobre este eixo publicados mais nos meses de maio ou nos 3 últimos meses do que chamamos de primeira onda. E o que podemos, né, perceber com relação à atuação dos governos estaduais em relação à pandemia? Então, os governos estaduais e municipais, no exercício de suas atribuições, propiciou a adoção e a manutenção de medidas restritivas durante a pandemia de Covid-19 fortemente. Então, houve um protagonismo desses governos estaduais e municipais em relação à União. O federalismo brasileiro ele promoveu consideradas alterações, né, nas relações estabelecidas, o que a gente vem percebendo, até como a nossa colega falou na apresentação anterior, né, que foi percebido aqui no Brasil. As ações dos governadores, além de terem respaldo jurídico legal, pautaram-se em evidências científicas e organizacionais. Ficou patente a maioria dos governadores que se posicionaram diametralmente opostos ao federalismo bolsonarista, ao exercerem suas competências constitucionais, adotando importantes medidas de cooperação horizontal, desencadeando agendas de solidariedade entre estados. E a gente pode destacar aqui, em relação ao Nordeste, a instituição do consórcio. Isso também facilitou, né, medidas de cooperação horizontais e medidas em relação à flexibilização e restrição que puderam serem feitas de forma cooperativa, né, pelos estados do Nordeste. A realidade mostrou que medidas de flexibilização realizadas no último quadrimestre do ano de 2020, impulsionadas por pressões locais, as eleições municipais,
A proximidade das festas de fim de ano, somadas à postura do governo federal diante do combate à pandemia, fizeram com que uma nova onda se estabelecesse no país. E, por fim, aqui eu acho importante, né, ressaltar, mostrar a nossa equipe de pesquisadores e também dizer que toda essa pesquisa ela foi feita de forma remota. Muitos de nós não nos conhecemos pessoalmente. E por aqui termino a minha apresentação. Bom dia a todos. Então, eu sou a Maria José, eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, na divisão de controle do tabagismo, que faz parte da CONPREV, que é a Coordenação de Prevenção e Vigilância. Então, eu venho apresentar para vocês, descrever para vocês a estratégia que o Programa Nacional de Controle do Tabagismo utilizou, então, nesse contexto de pandemia, para promover a comunicação em saúde, nesse contexto, né, de uma outra pandemia, que é o que foi causada pelo vírus SARS-CoV-19, a Covid-19. Bom, então, como eu acabei de falar, o tabagismo também é uma pandemia. É uma doença que está classificada na CID-11, ela integra, então, o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso de substância psicoativa. Essa dependência é causada pela nicotina, presente nos produtos de tabaco. É uma doença crônica, né? E é considerada a maior causa evitável de morte e adoecimento no mundo. Ela mata, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 8 milhões de pessoas, sendo que 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto de produtos de tabaco, enquanto que 1,2 milhões é resultado, então, do tabagismo passivo, das pessoas que estão expostas ao tabagismo passivo. Licença, desculpe, eu acho que sua apresentação não está passando, viu? Não está passando? Puder, por gentileza, dar uma maximizada nela. Foi? Foi, está indo agora, está indo. Pode voltar agora. Isso, exatamente. Muito bem. Pessoal, peço desculpas por esse problema técnico. Isso. Eu vou seguir, então, na apresentação. Eu vinha dizendo... Acontece, então, que... pode ficar à vontade e vamos dando continuidade. Certo, eu vou tentar agilizar minha apresentação agora. Então, eu vinha dizendo para vocês que, assim como a Covid-19, o tabagismo também é uma pandemia. E no Brasil nós temos, então, mais de 20 milhões de fumantes, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde. E morrem, a cada dia aqui no Brasil, 443 pessoas. Então, vamos seguir. Se houver algum problema, por favor, me avise. No cigarro, há mais de 7 mil substâncias químicas que causam danos, lesões aos pulmões, né? E dessas substâncias, pelo menos 69 são carcinógenas. E os fumantes apresentam um risco significativamente mais elevado, então, de apresentar doenças crônicas, como câncer, doenças cardiovasculares, pulmonares, obstrutivas crônicas e outras. Bom, então, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, ele é coordenado pelo INCA, que é o órgão do Ministério da Saúde, que coordena e executa em nível nacional. E nós temos em cada estado, em cada um dos estados federados, um coordenador estadual. E também no município, em cada município, tem o representante, o coordenador do Programa do Controle do Tabagismo. E o Brasil, convém ressaltar que é signatário da Convenção Quadro da OMS para o Controle do Tabaco. Então, nós somos signatários, nós precisamos implementar, então, a Política Nacional de Controle do Tabaco em âmbito nacional. E essa política, então, é implementada por diferentes setores, diferentes órgãos do governo federal, com participação também da sociedade civil organizada, e nós temos, então, a Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro, que é a CONIC, que também a Secretaria está localizada no INCA. Bem, nesse contexto de pandemia, houve muitas informações sem bases científicas que foram divulgadas, e dentre elas causou bastante incômodo um estudo francês que destacou que a nicotina poderia ser considerada substância protetora para a Covid-19, quando, na verdade, trata-se de um estudo com uma série de viés
e que causou muita desinformação e muita confusão na rede, né? Na nossa rede. Então, nós tivemos que intensificar e subsidiar a nossa rede com informações de base científica para que pudesse entender a implicação do tabagismo para a Covid-19. Então, nós tivemos esse grande desafio, né, de seguir implementando essa política pública, assim como as outras políticas públicas também tiveram uma série de desafios aí para que não pudesse ficar parada, dada a demanda de trabalho que envolveu os profissionais da saúde de um modo geral. Então, nós tivemos que utilizar outras estratégias inovadoras para assegurar a continuidade dos serviços. Os profissionais da ponta também tiveram que se utilizar das mídias sociais, das redes sociais, para dar continuidade ao serviço, que, infelizmente, houve uma diminuição bastante significativa, mas por conta de uma necessidade emergente, é claro, que foi a do isolamento domiciliar. Houve a necessidade de que houvesse esse isolamento domiciliar, então foi necessário encontrar outras estratégias para que as pessoas continuassem tendo o tratamento, o acesso ao tratamento. Então, uma das questões que nós procuramos destacar bastante para os coordenadores é a questão da prevenção e do alerta que foi necessário fazer sobre o uso de produtos que envolviam o compartilhamento, como bucais para inalar fumaça do narguilé e os famosos cigarros eletrônicos que estão proibidos pela RDC 46 de 2009 da Anvisa, então é proibida a venda, a comercialização e a propaganda, mas se as pessoas compartilhassem, né, esses produtos que utilizam-se de tabaco, poderia então facilitar a transmissão do coronavírus. Então foi um alerta extremamente importante no contexto da pandemia. A indústria do tabaco promoveu o tabagismo, negou as evidências científicas, né, sobre os riscos que esses produtos trazem para a saúde. Então, nós tivemos que formar e informar nossos profissionais sobre esta relação dessas duas pandemias para que a prevenção continuasse acontecendo na ponta, para que houvesse esse trabalho de prevenção na ponta. E o que nós fizemos enquanto instituição e enquanto programa? Nós criamos uma página, então, no portal do INCA sobre tabagismo e coronavírus, para disponibilizar uma série de recursos e evidenciar, então, a relação entre essas duas pandemias e para que esses profissionais pudessem ter acesso a informações científicas, informações confiáveis sobre tanto o tabagismo quanto a pandemia da Covid-19, sobre como é a implicação do tabagismo, quais são as implicações do tabagismo, então, para a Covid-19. Então, nós disponibilizamos artigos, notas técnicas, vídeos foram elaborados em parcerias com outras instituições que são nossas parceiras, como a Organização Pan-Americana de Saúde, por exemplo, e disponibilizamos vários links de materiais de promoção da saúde e prevenção relacionados às campanhas e aos temas que nós gostaríamos que eles tivessem acesso, porque nós precisamos lembrar que não poderíamos, nesse momento, distribuir cartazes, folders, panfletos, então houve a necessidade de intensificar o uso das mídias digitais para fazer o trabalho de promoção da saúde e prevenção. Aqui estão, então, algumas das notas técnicas que nós tivemos que publicar em razão dos acontecimentos, né? Então, nota técnica informando que o tabagismo é, sim, fator de risco para o agravamento da Covid-19, pelos comprometimentos à saúde que ele, por si só, já causa. Nota técnica informando sobre o alto risco de infecção por coronavírus ao compartilhar o narguilé e dispositivos eletrônicos para fumar. Nota técnica, então, com recomendações aos coordenadores sobre como administrar o programa de cessação durante a pandemia de Covid-19 e também a nota técnica, né, sobre o tal estudo que colocou a hipótese de que a nicotina poderia ter papel protetor, quando na verdade, quando isso na realidade não acontece. Então, diante desse contexto pandêmico, nós orientamos as coordenações que os grupos acontecessem de forma individual ou em grupo mesmo, como eram, mas por WhatsApp, por outras ferramentas, já que não poderia haver um encontro presencial na unidade de saúde, então que os pacientes fossem contatados por mensagens telefônicas, que as redes sociais fossem utilizadas e outras ferramentas para manter, então, o tratamento, para não deixar, né, que as pessoas ficassem sem essa assistência, que se assegurasse que o paciente estivesse com a medicação para aquele período, caso ele fizesse uso, porque não necessariamente o paciente precisa fazer uso da medicação,
que os materiais que nós estávamos disponibilizando para eles fossem compartilhados nas mídias digitais, nas redes sociais deles, para que eles chegassem efetivamente na ponta, para que a população tivesse acesso, então, a esses materiais, e que os eventos fossem online, né, as reuniões técnicas, os webinários técnicos, seminários, lives, e foram realmente promovidos muitos encontros online, tanto os nossos com os coordenadores, quanto realizados no nível local por eles, já que os encontros presenciais não poderiam acontecer por conta da pandemia da Covid-19. Que concedesse, então, entrevistas em rádios e canais de TV para alertar a população sobre o compartilhamento dos produtos, né, do tabaco, e também sobre os riscos que o tabagismo acarreta à saúde. Orientamos que desenvolvessem também spots e rádios e que disponibilizassem os materiais em sites institucionais e aplicativos, porque muitas coordenações têm os seus próprios sites, têm aplicativos e conseguem disponibilizar o material que a gente produz em parceria com outras instituições nos seus próprios sites, nas suas próprias páginas também. Então, nesse contexto, né, esclarecendo então sobre os riscos do tabagismo e da Covid-19, o tema do Dia Mundial Sem Tabaco de 2020 e também o tema do Dia Nacional de Combate ao Fumo em 2020 foi tabagismo e coronavírus, com o intuito então de sensibilizar a comunidade sobre os malefícios dos consumos de produtos derivados de tabaco e propor uma grande discussão sobre essas duas pandemias. Então, quando chegou em agosto, no dia 29 de agosto, nós comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Fumo e no dia 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco. Em agosto, então, desse mesmo ano, nós mantivemos, então, esse alinhamento, porque a pandemia estava, né, no auge, seguindo em frente, infelizmente, né? Então, nós tivemos que manter o alinhamento e manter o trabalho com essa temática. Nós, então, elaboramos uma série de materiais em parceria para alertar sobre o coronavírus e sobre a necessidade de parar de fumar para que a pessoa pudesse diminuir o risco de doenças e, inclusive, de ter o agravamento da Covid-19. Então, esses foram alguns dos materiais que nós desenvolvemos, folders, cartazes, sempre falando, esclarecendo, proporcionando acesso a informações de bases científicas para que as pessoas pudessem, então, se orientar e saber, né, a importância de deixar de fumar nesse contexto também de pandemia da Covid-19. Então, aqui, para o Dia Mundial Sem Tabaco, outros materiais que foram produzidos, folders, filipetas, com textos informando. Tivemos a parceria também de um ator, aqui o Rafael Zulu, para gravar um vídeo alertando sobre a questão do tabagismo passivo, porque essa foi uma das nossas grandes preocupações, porque na medida em que as pessoas ficarem em isolamento domiciliar, as pessoas, os fumantes, acabam expondo crianças, adolescentes, aqueles com os quais ele convive ao tabagismo passivo. Então, essa foi uma preocupação também, de alertar e fazer um trabalho de prevenção sobre a questão do tabagismo passivo. Porque no Brasil nós ainda temos um percentual bastante significativo, segundo o Vigitel, nós temos um percentual de 7% de fumantes passivos no domicílio, então era muito importante que nós alertássemos sobre isso também. E no Dia Nacional de Combate ao Fumo, então, nós mantivemos o alinhamento, produzimos esses outros materiais. Esse é um folder falando, então, sobre o tabagismo passivo, alertando sobre os malefícios, sobre as doenças, sobre os efeitos que causam em adultos e crianças, e também enfatizando sobre os benefícios de parar de fumar. Então, quais seriam, então, os ganhos que a pessoa que fuma poderia obter ao parar de fumar. Então, não só falando sobre os riscos e as doenças, mas também sobre os benefícios. E aí chegou, então, do 2021, seguimos ainda no contexto pandêmico, então mantivemos o tema, comprometa-se a parar de fumar durante a pandemia de Covid-19, seguindo orientações da própria Organização Mundial da Saúde, que propôs esse tema, e produzimos, então, uma série de materiais para que a população e os nossos profissionais pudessem disseminar na ponta sobre essa temática. Então, novamente, mantivemos esse alinhamento tanto no Dia Mundial Sem Tabaco quanto no Dia Nacional de Combate ao Fumo. Comprometa-se a parar de fumar. Então, o objetivo era alertar a população, especialmente os jovens, sobre esses malefícios advindos, então, do uso desses produtos à base de tabaco. Então, aqui estão alguns dos materiais que nós produzimos nesse contexto pandêmico, para alertar, então, a população, usando muito as redes sociais, as mídias sociais,
em função de que os materiais não poderiam ser impressos. Aqui, já mais para o final de 2021, nós encaminhamos para as unidades cartaz para que eles afixassem, né, foi de forma digital, mas para que eles pudessem expor nas suas unidades para indicar que aquela unidade fazia tratamento para parar de fumar. Produzimos ainda uma cartilha super importante sobre abordagem breve e mínima na cessação do tabagismo, para orientar os profissionais da saúde, os médicos, sobre a necessidade de fazer essa abordagem breve, né, para orientar as pessoas que existe tratamento para parar de fumar. E aqui, então, eu trago algumas considerações, eu espero que eu esteja dentro do tempo, porque eu corri bastante, mas eu queria destacar que essa estratégia foi muito importante para assegurar que os profissionais de saúde que atuam no âmbito do Programa Nacional de Controle do Tabagismo pudessem, então, acessar essas informações, tivessem recursos para pautar as suas ações de controle do tabagismo na ponta, e que a pandemia também se constituiu uma oportunidade para a gente utilizar novas ferramentas para fortalecer as ações. Então, ela trouxe esse outro lado, né, que nós tivemos que intensificar o uso dessas tecnologias, dessas ferramentas, para fazer o nosso trabalho de promoção da saúde e prevenção, para promover o tratamento, né, a cessação do tabagismo lá na ponta. Muito obrigada a todos, estou à disposição para quaisquer dúvidas. Desculpe a correria. Então, bom dia para todos, todas e todes. Agradeço, né, a organização pela oportunidade de apresentar aqui o nosso trabalho nesse painel com apresentações muito boas, né, pesquisas muito boas aí desenvolvidas no estudo e na análise dos sistemas frente à Covid, a pandemia do Covid-19, tá? Então, nosso trabalho, ele foi feito aí a muitas mãos, como todas as pesquisas aqui apresentadas. Ele tem aí como título, né, cenários políticos e sistemas heterogêneos afetaram a resposta no enfrentamento à pandemia na América Latina. Então, eu sou Fabielle, sou farmacêutica, docente na Faculdade de Ciência e Tecnologia aqui em Vitória da Conquista, Bahia, e também sou pesquisadora aí desses, originalmente, né, saí do Grupo Obras, que é o Observatório Baiano de Rede de Atenção à Saúde, que contribui com a nossa pesquisa, nessa pesquisa do ISC, que é Observa Covid, né, nesse eixo de análise de modelos e estratégias de vigilância em saúde da pandemia Covid-19, análise, né, que a gente fez aí de 2020, 2022. Essa pesquisa, né, o nosso grupo, ele é coordenado pela professora Rosana Aquino e a professora Ana Luísa Vilas Boas, né, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, e esse recorte específico que eu estou apresentando aqui para vocês agora foi analisado pelos pesquisadores, coordenado pela professora Nília Maria, né, pesquisadora do ISC, também do Instituto Multidisciplinar de Saúde do campus da UFBA de Vitória da Conquista, e também pelos doutorandos Camila Amaral, Marci Gley, Christian Davi, e por mim também, que participei desse projeto, e as professoras Rosana Aquino e Ana Luísa. Bom, né, um pouco dessa contextualização, a gente sabe, né, que a América Latina ela tem uma heterogeneidade, os seus territórios têm uma heterogeneidade demográfica significativa, né, importante, países com uma alta densidade demográfica, com uma população grande, com a extensão territorial também grande, com a exemplo, né, do nosso país, Brasil. A política também econômica desses países, elas são bem heterogêneas, e as questões sociais, que vão exigir aí diferentes respostas multissetoriais para abordar os determinantes sociais da saúde, o que reflete, né, na organização e na estruturação dos sistemas de saúde de cada um desses países, tá?
Bom, a forma como esses sistemas eles se organizam, isso pode influenciar na desigualdade no acesso, né, efetivo aos serviços de saúde e os resultados de saúde que vão se obter a partir, né, dessa situação que foi posta e colocada. Então, os países já têm os seus problemas internos que eles precisam lidar no dia a dia, as questões de desemprego, né, as condições sociais da sua população, todo o processo organizativo dos seus governos e diretrizes, e ainda enfrentamos ainda essa questão da pandemia da Covid-19. Estudar a América Latina é importante, né, é interessante também, porque nós tivemos aqui mais de um quarto do total da população, né, de casos da Covid-19, a população mundial, e um terço do total também das mortes em decorrência da pandemia, né? Então, a gente tem aí diferentes respostas desses governos que, por nós, né, nós tivemos o objetivo na pesquisa de sistematizar, de caracterizar também esses processos decisórios simultâneos, né, na adoção de respostas iniciais dos países da América Latina que foram selecionados para esse estudo, quanto às questões de semelhanças e diferenças em 4 medidas analisadas, tá? As medidas político, de contenção, né, econômicas e de apoio social, e as medidas de saúde. Então, nós avaliamos essas quatro diferenças, tá? Essa pesquisa, esse recorte, os documentos foram analisados, né, e os indicadores foram resgatados no período de 1º de março de 2020 a 30 de dezembro de 2020, tá? E a partir disso, né, a gente fez um estudo descritivo, de base qualitativa e crítica, né, então fizemos uma análise crítica dos documentos normativos que foram produzidos por cada um do estado e à medida, né, a resposta que cada um teve a partir do primeiro caso identificado de Covid-19 nos seus países, e também fizemos uma triangulação dessa análise documental com indicadores quantitativos, demográficos e epidemiológicos, que foram extraídos de uma base de dados de acesso aberto, né, que analisa aí a resposta global, a capacidade que os países tiveram, né, o Global Health Security Index, que é uma base de dados da Oxford, que mediu, primeiro, a capacidade que os governos tinham de enfrentar uma possível pandemia, né, antes dessa pandemia acontecer, qual era a capacidade que esses governos tinham, e durante a pandemia eles começaram a avaliar quais foram as respostas, né, a capacidade de resposta desses governos frente à situação da pandemia que foi instalada e o rigor dessas intervenções, se isso podia influenciar em como foi conduzido essas respostas aí nesses países, tá? Então, nós identificamos as respostas de 14 países da América Latina, né, das sub-regiões da América Central e Caribe. A gente incluiu Costa Rica, Guatemala e Cuba. Das regiões andina, né, da região andina, foi Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. E do Cone Sul, Argentina, Chile, Uruguai e também o México entrou nessa análise, né, por conta da sua organização, do seu sistema de saúde e também da conjuntura estrutural do governo nacional, tá? Então, a gente avalia aqui a resposta do governo nacional, entendendo o governo nacional como Estado, o representante da nação, e também as respostas que foram acontecendo subnacionais, tá? Como é que os estados, né, as províncias, elas se comportaram aí junto nessa governança da resposta aí, se eles conseguiram direcionar essa resposta ou não. Então, como a pandemia ela é global, ela requer ações globais que podem ser adaptadas e aplicadas a todos os países e indicadores passíveis, e gerar isso, indicadores passíveis de análise, tá? Então, nós analisamos 2 blocos, né, de documentos, né, a primeira parte de documentos eram as normas instituidoras, então as leis, decretos que foram instituídos, e normas também complementares, que houve necessidade de se ter outros tipos de normativas para direcionar as ações nos países, tá? Então, a análise documental, ela avaliou, né, todos os documentos normativos que a gente tinha, que continham, então, medidas de contenção, os indicadores, né, de medidas de contenção, medidas de saúde sanitárias e medidas de apoio econômico, tá? E essas medidas foram escolhidas
por conta, né, da resposta que os países dão e também porque eram medidas que também tinham indicadores lá quantitativos, que a gente podia fazer essa comparação, tá? Então, essa análise documental, ela visou, ela avaliou a organização do sistema, o modelo, né, de atenção primária e as medidas de saúde que foram adotadas aí ao longo do período analisado, tá? Então, aqui tem uma síntese da resposta governamental, então, desde o primeiro caso até quando os governos começaram a criar instrumentos normativos que iriam direcionar aí toda a condução dessa pandemia, desses casos que estavam surgindo e a contenção da pandemia nos países, tá? Eu destaco aqui a Argentina, que teve uma resposta na sistematização das medidas, né, dos seus decretos, das normas que foram publicadas, a partir do primeiro caso, né, em março mesmo eles publicaram todas as diretrizes, né, normativas, todos os seus documentos normativos para as medidas de contenção, para as medidas econômicas e sociais e também as medidas de saúde que o país deveria adotar, ficando apenas o plano de vacinação que foi publicado aí em dezembro de 2020, tá? Junto com a Argentina, figura aí Cuba, né? Eu também quero destacar Cuba, embora eu não trouxe, né, um destaque mais à frente nos resultados, mas Cuba, ela conseguiu fazer um planejamento intersetorial já em janeiro de 2020, então logo após o surgimento dos primeiros casos na China, né? Cuba já começa a pensar em se movimentar em janeiro de 2020, ela começa já, então, a se planejar para essa possível pandemia, né, que logo seria decretada. E aí tem uma atuação muito forte de vigilância, né, da Covid-19, com intensificação das atividades da atuação da atenção primária, saúde, organização, uma vigilância bem coordenada que possibilitou uma resposta também favorável, tá? E, em contraponto, a gente tem países que, a partir do primeiro momento em que identificaram os seus casos, demoraram a ter uma resposta, a dar um direcionamento de como é que seria a condução dessas medidas de contenção, de apoio econômico, né, e social, e também em relação às medidas de saúde, tá, que deveriam ser adotadas pelo país. Aqui figura o nosso país, Brasil, né, que teve o primeiro caso identificado em 26 de fevereiro, mas, né, começa aí um tempo, bem tardiamente, a elaborar os seus documentos, né, e há também uma questão de negacionismo, e também o México, que aí o destaque aqui é que o México, ele teve uma resposta, né, ele se organizou também em janeiro, assim como Cuba, conseguiu construir o seu planejamento, mas ele, por conta da sua estrutura, ele não conseguiu disseminar e não conseguiu fazer com que houvesse uma resposta coordenada do governo. É por isso que ele acaba estando aqui como um destaque mediano na sua resposta, tá? Na análise de indicadores, a gente avaliou a densidade demográfica e epidemiológica em relação a esse ponto, né? A gente vê que a densidade demográfica, ela foi um fator de risco para a mortalidade, né? Então, uma baixa densidade tinha uma melhor contenção e, consequentemente, uma maior densidade teria aí uma condução mais ruim, né? Uma contenção mais não tão favorável, tá? Dessa mesma forma, o IDH também influenciou, né, nessas respostas. Então, países com um IDH bom, né, alto, eles tiveram aí uma resposta melhor. Figuram aqui Argentina e Chile. Também tiveram menores números de casos, eles conseguiram ampliar a testagem. A Argentina tem uma atuação bem positiva nessa resposta governamental, né, embora a especificidade do seu sistema, mas ela conseguiu, a Argentina consegue disseminar por todo o território as ações de vigilância e ações também de cuidados primários. Em relação ao índice, né, de rigor, países que tiveram mais êxito foram aqueles países que apresentaram maior índice de rigor, né, um índice de rigor alto. E esse índice estava condicionado, então, às disparidades demográficas, à capacidade do Estado, a detecção de casos, ou seja, ampliação da testagem, as diversas formas que a gente teve aí para identificar os casos e para atuar sobre eles, a vigilância dos próprios casos, tá? E em relação aí ao índice, né,
global de respostas, os sistemas de saúde que tiveram mais, que conseguiram ter uma resposta melhor, né, foi a Argentina, que ela se apresentou mais bem preparada, né, conforme esse índice, tendo um índice aí de 58,6, ou seja, antes de se ter a pandemia, ela tinha um bom índice global, né, de segurança, que conseguia ter uma capacidade de enfrentamento frente a uma situação pandêmica, tá? Por outro lado, os menores índices estavam para os países menos preparados foram Guatemala e Venezuela, tá? A maioria dos países, eles tinham uma pontuação baixa nesse índice aí para capacidade de enfrentar uma pandemia, um cenário pré-pandêmico, tá? Atribuída à fragilidade na força de trabalho, acesso à saúde, disponibilidade de equipamentos para profissionais de saúde, a capacidade de também acolher e tratar os doentes, né, que poderiam, então, influenciar na capacidade de conter esse surto, né, nesses países. E aqui é um resumo dessa tabela que eu falei aí à frente, desse slide anterior, né? Então, aqui a questão da densidade populacional, qual era a capacidade dos países em enfrentarem uma pandemia caso ocorresse, então, em 2019, né, como seria essa resposta, essa organização para uma resposta em um cenário pandêmico, tá? E aqui, né, o índice de resposta desses governos, como é que eles conseguiram se comportar aí durante, então, esse cenário já estabelecido da pandemia. Então, todos os países, eles mostraram o mecanismo de equilíbrio, né, de loop de equilíbrio entre a sua capacidade de responder, né, à pandemia, né, de ter essa resposta aí, e o estoque, né, à medida que a pandemia está evoluindo, né, estoque epidemiológico. Então, onde o aumento de pessoas infectadas, ele vai reduzir diretamente a capacidade, né, dessa resposta, e isso vai resultar em um aumento de mortes por Covid-19. Então, todos os países, eles demonstram essa diferença, né, em relação aos outros países, aos outros fatores que são analisados, né, os fatores relacionados à administração pública, à preparação, à informação e à autoeficácia coletiva. Então, aqui em relação à organização das ações, então, a maioria dos países tiveram que adaptar, né, os seus sistemas para o enfrentamento da pandemia. Muitos países tiveram respostas exitosas, né, ao fortalecer e ao trabalhar com a atenção primária, trazer o aspecto da necessidade de você trabalhar ali a vigilância do território, monitoramento, a disseminação de informações, né? Então, muitos países conseguiram ter uma resposta positiva ao conseguirem adaptar e trazer essa resposta muito focada na atenção primária, tá? Mas a maioria deles teve que ter essa adaptação, por exemplo, essa adaptação. E aqui, em relação, né, à capacidade de resposta governamental, eu destaco aqui 2 países, e aqui aqueles países que tiveram um alto índice, né, de sua resposta governamental. Então, a Argentina, ela teve uma experiência muito positiva, ela conseguiu fazer uma organização rápida das medidas políticas, né, através da criação aí de uma rede sanitária federal, onde ela organizou como seria o acesso aos serviços, estruturou a atenção hospitalar, ampliou a testagem, então mapeou os laboratórios, então conseguiu ter uma resposta efetiva, tanto do ponto de vista da vigilância, né, com uma comunicação muito eficaz dos dados epidemiológicos, e alcançou esse índice aí de resposta governamental, figurando entre 73 e 84. A apresentação está ótima, mas eu ia pedir para você ir encerrando assim que puder, porque estourou o tempo. Pronto, já vou encerrar. Peru também está entre os países que estão aí tiveram uma alta resposta, porém, em determinado momento, por conta da sua questão estrutural, eles não conseguiram, né, responder mais favoravelmente. E, por outro lado, a gente teve países que tiveram problemas, para além da sua estrutura, também governamentais, e não conseguiram coordenar essa resposta aí, como o caso do Brasil e do México, né, que o México, muito por conta da sua estruturação, não conseguiu coordenar essa resposta, e o Brasil, que o nosso governo nacional, ele enfrentou aí a essa pandemia como uma crise, uma gripezinha, que não conseguiu ter uma resposta coordenada, e os governos subnacionais acabaram assumindo aí esse protagonismo na condução das ações frente à pandemia, tá? Então, fatores políticos, fatores econômicos e culturais
e organizacionais dos sistemas influenciam, sim, nessa resposta, mesmo que as intervenções elas tenham sido semelhantes para impedir a disseminação da Covid-19 e levaram também a resultados diferentes nesses países latino-americanos, tá? Então, algumas reflexões, né? Então, claramente, as medidas tomadas pelos governos, elas são importantes e o tempo em que essas medidas são tomadas, elas vão refletir na capacidade que o governo tem em dar essa resposta. Ficou claro que é necessário expandir e qualificar a nossa atenção primária, a vigilância do território, incorporar as ações de vigilância nas ações e no trabalho, né, desses profissionais, ampliar a capacidade laboratorial. A gente viu a necessidade de se investir em tecnologia, em ciência, né? Então, a pandemia ela evidencia para a gente que as profundas desigualdades de sistemas, elas vão refletir nas respostas que o governo tem. Há uma distribuição desigual dos recursos em saúde e o paradigma da proteção social que está vigente, né, na América Latina muito em relação à ajuda humanitária, e isso mantém essas desigualdades. Além do momento certo, né, de agir, né, o momento de agir ele é fundamental. Então, quanto mais cedo se houver uma resposta, se der um direcionamento, melhor esses países tiveram de resultados frente à pandemia. Eu agradeço e peço desculpas pelo tempo aí.